Olá, como vocês estão? Tudo bem? Vou falar um pouco aqui sobre açúcar, né? Os tipos de açúcar que tem no mercado aí, que são vendidos pela indústria, e fazer uma comparaçãozinha com o xilitol e stevia, né? Para o pessoal ver a diferença, se realmente compensa o stevia, compensa o xilitol, se tem diferença mesmo para o açúcar, como é que funciona o processo aí e o que cada um é extraído, né? Então eu vou explicar aí basicamente para você fazer a escolha melhor aí para o seu dia a dia. Vou começar falando sobre os açúcares. E aí, para começar falando sobre os açúcares, não tem como falar sem explicar quais tipos de açúcar que tem, né, que são vendidos e que nós consumimos. Açúcares que nós consumimos são açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal e açúcar refinada. Então, isso que é o vendido, aí, o proposto pela indústria para nós. Então, vamos lá as diferenças, né, do açúcar. O açúcar mascavo, que é um primeiro processamento do açúcar, né, que aí dá cana de açúcar, faz extração da cana, colheita da cana, e aí da cana é açúcar mascavo. Então por isso que o açúcar mascavo é escuro, se você cheirar tem o cheiro ainda da cana, né, ainda tá aquele cheiro bem natural, in natura, pelo fato de ser um primeiro processamento ainda da cana, né, ou seja, um processo químico menor do que os demais, né, que eu vou explicar agora. Então assim, o açúcar mascavo seria como se fosse um primeiro processo industrial, mas ainda que mantém talvez uma certa forma natural, né? Uma característica natural do açúcar, ainda da cana-de-açúcar. Depois vem a demerara, o pessoal tem muita dúvida entre açúcar mascavo e açúcar demerara, né? Qual que seria a mais próxima do natural. Então, primeiro é mascavo, depois vem a demerara já passa por um segundo processo de industrial, né? De industrialização, e aí já tem um processo mais químico, então ela está um pouquinho mais clara, né? Ela é mais clarificada do que a outra justamente por causa disso. E em terceiro lugar vem açúcar cristal, que é aquela açúcar que nós usamos no dia a dia, né, para colocar, o pessoal adoça tudo, né, colocar no suco, colocar, enfim, açúcar tradicional que nós usamos, que já é um terceiro processo, né, de industrial. Então, aí nós temos, ou seja, já passou açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal. E aí tem o terceiro, quarto processamento, que é açúcar refinada, que eu lembro que no período de faculdade, os professores sempre falavam lá que açúcar refinada já é um câncer, né? Tanto que para você, que eu não sei se você, alguém que já teve câncer ou conhece alguém que teve, normalmente o açúcar é retirado. Por quê? Porque o açúcar é um substrato para a célula cancerígena. Traduzindo isso, o açúcar ele alimenta né, a célula cancerígena, fazendo com que a proliferação celular seja aumentada em grande escala, e aí o câncer se alastra mais rápido, pode dar metástase mais rápido, e aí por isso que o pessoal tira o açúcar já por isso. Então assim, não tem nada de saudável, né? Somente na refinada, que é a pior açúcar que tem. Então, se você quer consumir o açúcar, que você consuma pelo menos um açúcar mascavo, né? Ela é menos pior do que as demais. Ela apesar de ser industrial, mas pelo menos é um processo químico, tem menos processo químico nela. Agora, com relação ao stevia e o xilitol, são dois adoçantes, né, conhecidos aí no mercado, o pessoal sempre gosta de fazer uso dele. O xilitol ele é extraído de frutas, das fibras das frutas, de cogumelo, né? Ou seja, ele é de vegetal, né? O que acontece? E tem o stevia, que também é extraído de uma planta, né, chamada stevia, e o pessoal faz essa extração. Apesar de ser natural, né, tanto pelo extrato das fibras das frutas como da planta, o processo para fazer com que ele fique, né, envasado, bonitinho lá, para você só pingar gotinho, então fazer o sachêzinho e o pó, é um processo industrial. Então assim, não tem nada de natural de certa forma, porque para ficar comercial para nós comprarmos, tem esse processo industrial. Qual é o melhor usar, né? A dúvida geral aí, qual é o melhor usar? Bom, a minha recomendação é o seguinte: se você tem o hábito de consumir muito açúcar durante o dia, e aí seu intuito é emagrecer, seu intuito é controlar diabetes ou não ficar diabético, porque provavelmente vai gerar um excesso de açúcar. Isso também não é a regra, mas a regra é que a maioria das pessoas consumem açúcar demais, tem a tendência, lógico, a glicemia vai subir e vai ficar diabético. Então, a ideia é
com moderação. Então, qual é o melhor dos dois, né, consumir? Então, se você consome açúcar em excesso ou de repente em termos calóricos e para evitar certos problemas de saúde, como diabetes, é melhor você consumir um stevia e um xilitol, né? Que aí você consome, ele adoça mais. O xilitol tem uma proporção de 300 vezes aí para adoçar, normalmente mais do que o açúcar. Então, você pode colocar menos xilitol ou stevia, né, que tem as 300 vezes mais essa característica do que o açúcar para adoçar, e usar o stevia melhor do que consumir o açúcar, se for nesse sentido, para esse objetivo. Se quiser resultado estético também talvez seria interessante. Então, o excesso, entre o excesso e consumir o outro moderadamente, que você vai evitar uma série de problemas de saúde, ter um resultado estético, se buscar isso, com certeza é melhor o outro. Mesmo sendo industrial também, mas a caloria é mais baixa, né? A caloria do adoçante com relação ao açúcar, desses adoçantes, são bem mais baixas do que o açúcar. Entre o xilitol e o stevia, praticamente não tem o que falar em diferença, qual que é melhor ou pior. Isso aí, questão de sabor, talvez, que é o que você vai levar em conta. Tem gente que gosta de stevia, tem gente que gosta de xilitol. Mas não estou falando que não pode consumir açúcar, estou falando que dessa forma que eu falei, que eu coloquei nesse contexto, é melhor talvez ir para um adoçante. E com moderação, porque o adoçante, apesar de ser menos calórico que o açúcar, se você pegar lá e colocar o stevia, pingar lá umas 30, 20 gotas por cada produto que você for consumir, um café, um suco, não sei o que, vai ficar calórico também. E aí, em termos de caloria, se a ideia é baixar a caloria, não vai baixar nada. Então tem que saber usar com sabedoria também. Bom, é isso que eu queria falar, né? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí. E estamos juntos. E um abraço a todos.